a TLV ela tem essas desvantagens. Então, a TLV ela não consegue explicar a diferença de comportamento magnético nos compostos de coordenação. Ela consegue racionalizar as geometrias e as propriedades magnéticas, que é paramagnética e diamagnética, mas não é capaz de prevê-las ou justificá-las. Então, ela, no final, ela só racionaliza. Ela mostra, ó, se eu tenho essas informações, se a geometria é essa e a propriedade magnética é essa, a ligação deve estar correndo desse jeito. Mas ela não consegue prever e justificar. E nem explica as características espectrais, a cor dos complexos. Isso eu estou falando aqui, isso é da TLV clássica. Já existe uma TLV chamada TLV de ligação de valência do spin acoplado. Essa TLV ela foi desenvolvida com o avanço da computação. Então, ela necessita de vários cálculos matemáticos e a computação ela ajudou muito nessa evolução da TLV clássica para a TLV de spin acoplado. Mas a gente ainda na graduação, a gente não avança nessa TLV ainda. Na verdade, assim, nem nos livros a gente encontra essa TLV com maior refinamento computacional. Provavelmente, deve ser que a base de cálculo ainda está muito complicada. Mas a gente ainda não encontra exatamente ela. Nos livros a gente vai encontrar TLV clássica, a TCC e depois a TOM trazendo as explicações aonde a TCC falha. Pronto, então partimos para a teoria do campo cristalino, que é uma teoria que consegue racionalizar a cor nos complexos. Então ela consegue indicar por que cada complexo absorve naquela região. Então isso é muito bacana. Ela tem algumas deficiências, a gente vai ver lá na frente. Então, ela não consegue muito bem entender alguns desdobramentos do campo cristalino de alguns ligantes, mas ela traz bastante avanços no entendimento das propriedades, principalmente a propriedade das transições eletrônicas. Então, a TCC, ela fez, para entender a TCC, a gente tem que entender algumas suposições feitas. Então, os ligantes são tratados como cargas ou de polos pontuais. Não ocorre sobreposição entre os orbitais do metal e do ligante, então não ocorre formação de ligação covalente. Então, toda ligação formada não é covalente, é uma ligação iônica. Todos os orbitais D do metal são degenerados. O que é isso? Eles têm a mesma energia. Contudo, com a aproximação dos ligantes, ele perde a degenerescência. Então, existe o que a gente chama da quebra da degenerescência. É quando os 5 orbitais D perdem, não estão mais todos no mesmo nível. Então, você vai ter 3 orbitais desce de energia e 3 orbitais sobe de energia. SDC e subir depende da interação com essa carga pontual do ligante. E a perda da degenerescência não é uniforme, já que os ligantes não são esféricos, né? Então, os ligantes, eles são mais difusos. Então, se os ligantes fossem esféricos e interagissem com os orbitais D do metal de forma homogênea, não existiria uma quebra da degenerescência. Então, os orbitais D estariam todos no mesmo nível. E a ligação formada é do tipo eletrostática metal-ligante, que a gente conhece como ligação iônica. Então, essas são as suposições que a gente tem que levar para entendimento da teoria do campo cristalino. Antes disso, a gente tem que olhar os orbitais D, para a gente conseguir entender por que exatamente a separação ou a quebra da degenerescência. Então, são 5 os orbitais D. Então, temos orbitais D no plano YZ. São os orbitais D que estão nesse plano. Aqui é sempre importante notar a ligação formada, a ligação covalente. A ligação formada entre o metal e o ligante, ela vai sempre ocorrer no eixo de ligação. Então, ela sempre vai ocorrer num eixo formado aqui, nesse eixo de ligação. Então, aqui a gente tem esses orbitais que estão nesse plano YZ. Os orbitais XZ estão no plano XZ, então são este plano aqui. Então, esse é o plano XZ. Orbitais no plano XY, então
orbitais que estão neste plano aqui. Estamos riscando tudo. Este é o primeiro plano. E esses dois orbitais que estão agora, todos os de cima estão entre os eixos, e todos esses dois de baixo estão sobre os eixos. Observe que aqui a gente tem orbital sobre o eixo YX, então esses orbitais estão sobre esses dois eixos aqui. E esse orbital, o DZ quadrado, está sobre o eixo Z. E tem esse circular sobre o eixo X e Y. Isso muda muito a interação entre a carga pontual do ligante e os orbitais D. Então, se o ligante, se ele se aproxima por esse ponto, por esse eixo, orbitais que estão mais direcionados nos eixos vão sofrer mais interação do que aqueles orbitais que estão fora dos eixos. Então, aqui, esses orbitais aqui são os orbitais que a gente vai chamar eles têm geometria TG2. E esses orbitais têm geometria EG. Geometria não, simetria. Então, a simetria TG2 e simetria EG. Deveria aparecer aqui. Agora, aqui já mostrando um campo simétrico do ligante. Então, se o ligante tem um campo simétrico, isso quer dizer, se ele interage com o metal de forma simétrica, a gente teria o aumento da energia desses orbitais D de forma simétrica. Então, todos os orbitais iriam aumentar de energia de forma simétrica. Por que eles estão aumentando de energia? Porque a gente tem uma carga negativa desse ligante que vai interagir com os orbitais do metal, que também estão preenchidos ou semi-preenchidos. Isso vai criar uma repulsão, agora mais como o campo do ligante ele é simétrico, vai criar uma repulsão simétrica com todos os orbitais do ligante, do metal. E essa repulsão vai fazer com que todos os orbitais aumentem de energia de forma semelhante. E nesse momento a gente tem o que a gente chama de... A gente não tem a quebra da degenerescência. Todos os orbitais D aqui, eles são degenerados. Eles estão a mesma energia. Porque a repulsão eletrônica entre o campo simétrico do ligante, então esse campo esférico, com os níveis eletrônicos do metal é igual. Então, todos esses níveis aqui sobem de energia. Quando isso é diferente, na verdade não existe um campo simétrico ligante, normalmente a gente vai encontrar campos que não são simétricos. Quando isso é diferente, a gente vai observar que a interação densidade eletrônica do ligante com densidade eletrônica dos orbitais D do metal ocorre de forma diferente. E aí, porque como essa interação é diferente, existe a quebra da degenerescência. Então, esses metais, eles sobem, esses níveis eletrônicos, eles vão subir de energia, aqueles que têm maior repulsão eletrônica. A repulsão eletrônica está ocorrendo entre a densidade eletrônica do ligante e os elétrons D do metal. Então, quanto maior for essa repulsão, direcionada para alguns orbitais, nesse caso, os orbitais que estão entre os eixos, eles sobem de energia, e os orbitais que estão nos eixos, eles sobem de energia, os orbitais que estão entre os eixos, eles descem de energia. Então, quem são os orbitais EG? Os orbitais EG são os orbitais dx quadrado menos y quadrado e dz quadrado, que são orbitais que estão no eixo do plano cartesiano. Aqui a gente está fazendo a representação, essas bolinhas amarelas, elas são uma representação dos ligantes. Aqui a gente está trabalhando com então são 6 com uma geometria octaédrica. Então, uma geometria octaédrica, a gente tem 6 ligantes, e esses 6 ligantes vão interagir de forma diferenciada com os orbitais D. Teremos ligantes interagindo no eixo de ligação. Então, essa interação no eixo de ligação cria uma repulsão eletrônica maior, semelhante a essa que está ocorrendo no eixo de ligação. As repulsões eletrônicas entre os eixos de ligação, aqui agora os orbitais TG2, quando a gente está falando do plano XY, os orbitais D estão entre os eixos. Então, esses ligantes que estão nos eixos, eles não vão ter muita interação com os orbitais DXY. Assim também, não terão esses ligantes que estão aqui, nem o de cima, terão uma repulsão muito forte com os orbitais XY.
Isso também vai ocorrer para o orbital YZ. Então, os ligantes, os 6 ligantes, eles não têm uma repulsão, um posicionamento muito próximo dos orbitais TG2. Eles têm uma aproximação maior com o orbital DXY, dx quadrado menos y quadrado, e dz quadrado, que estão no eixo dos planos cartesianos. Então, se a repulsão, por exemplo, a gente tem o metal, uma carga positiva, que vai atrair, por atração eletrostática, uma carga negativa, uma densidade eletrônica negativa, isso primeiro ele vai atrair, né, existe uma atração, cargas diferentes, uma atração colombiana, você vai atrair até um momento em que ocorre repulsão eletrônica entre essa densidade eletrônica do ligante e a densidade eletrônica que está posicionada dentro dos orbitais D. Isso vai fazer uma separação, uma quebra da degenerescência nos orbitais D.